Paz do Senhor, queridos, estamos de volta. Seja muito bem-vindo ao canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala, o seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva, diretamente da AD Monteiro, aqui na Paraíba. Meus queridos irmãos, nós temos há um tempo já tratado de uma temática sobre os princípios estabelecidos por Deus antes da queda. Estivemos abordando o assunto, onde falamos sobre o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15, 16, 17, sobre a questão da liberdade que Deus deu a Adão, os três princípios que o Senhor havia estabelecido, não é? E o primeiro deles foi compromisso. O Senhor chama no versículo 15 Adão a um compromisso. Depois o Senhor estabelece liberdade, comerás de todo o fruto das árvores do jardim. E por fim, limite, quando o Senhor estabeleceu para que Adão não tocasse no fruto proibido. Isto estivemos tratando quando falamos antes da queda, uma retrospectiva rápida, para falar agora sobre durante a queda, para que posteriormente estejamos a falar sobre pós-queda. Nós lemos o capítulo 3 do livro do Gênesis, onde estamos baseando a temática sobre durante a queda, o que é que ocorre durante a queda. Antes da queda, o homem quebra o princípio. Os vídeos anteriores você pode acompanhar aí no canal, tá certo? E tomar mais nota e conhecimento do que já foi abordado. Portanto, nós agora estaremos enfatizando e tratando especificamente sobre o que ocorreu durante a queda, porque, como disse, há uma temática de estudo da Bíblia que ela é muito importante nessa metodologia. O antes, o durante e o depois. Esta temática, essa sistemática, essa metodologia, ela é baseada de forma bastante consistente numa visão geral, num campo de visão geral bíblico, respeitando o passado, presente e futuro. Quando Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós observamos com o fator do que diz respeito a manhã, tarde, noite, esta sincronia de estabelecimento desta regra, não de que isso seja obrigatório estudar dessa forma, não é? Sistemática numa regra de 3, não, de forma alguma. É apenas para que se simplifique mais, tornar-se mais simples a compreensão e de forma mais sintética. Por isso que nós estamos abordando nesta visão e desta maneira, ok? Antes a queda, durante a queda e pós-queda. O antes a queda é no capítulo de número 2, todo o capítulo 2 nos revela o que aconteceu, o que ocorreu antes da queda. Agora, estamos estudando o que vai forma, não é? Sistemática numa regra de 3, não, de forma alguma. É apenas para que se simplifique mais, tornar-se mais simples a compreensão e de forma mais sintética. Por isso que nós estamos abordando nesta visão e desta maneira, ok? Antes a queda, durante a queda e pós-queda. O antes a queda é no capítulo de número 2, todo o capítulo 2 nos revela o que aconteceu, o que ocorreu antes da queda. Agora, estamos estudando o que ocorre, o que acontece durante a queda, no capítulo 3 do livro do Gênesis. Partindo deste pressuposto, partindo deste princípio, nós vamos observar que no capítulo 3 do livro do Gênesis inicia a seguinte temática. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu, observa a expressão, que ela questionou com a mulher. Então, foi isto mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Muito bem. Dentro deste versículo, do capítulo 3, o versículo 1, estou lendo na versão atualizada da King James, nós vamos observar aqui o que ocorre durante a queda. O que ocorre durante a queda é logo uma sessão espírita. Vou usar uma linguagem bastante conhecida dos irmãos. Por que uma sessão espírita estamos usando assim essa forma de linguagem? Porque algumas temáticas sempre são esclarecedoras nesse aspecto, e diz até em tom de estudo no contexto bíblico, onde foi que aconteceu a primeira sessão espírita. Então usa-se muito esse texto aqui. Aparece a serpente, um animal como todos os outros, e que até então não havia nele qualquer tipo de maldade no animal, na serpente. É bom que isto fique claro para que se entenda, porque em algumas traduções bíblicas diz que era
a mais maliciosa, mais sagaz. Esta palavra, no contexto lido aqui na King James, a serpente era o mais astuto nesse contexto, é o mesmo que prudência. Simples como as pombas, é um termo usado por Jesus, e prudente como a serpente. É o mesmo parâmetro, o mesmo contexto. Era um animal muito prudente, era um animal cuja sua natureza tinha uma essência de atuação, cuja qual o diabo se aproveitou para, daí então, utilizar-se deste animal. Poderia ele ter usado qualquer uma outra natureza de animal. Porém, ele estuda, nós entendemos aqui nesta visão, de que não foi por acaso, ele estudou todos os animais. E dentre os animais estudado, analisado por Satanás, ele então resolve se aproveitar deste animal, porque nele havia esta característica e esta qualidade. Então, durante a queda, Satanás precisa planear, precisa escolher o objeto de uso pelo qual ele vai influenciar o casal Adão e Eva a caírem na desobediência. Então, logo, o que é que ele faz? Ele desenvolve um objeto de uso, ele estuda esse objeto de uso, ele analisa esse objeto de uso. A exemplo disto, a questão do como ele acompanha e analisa o homem à luz da Bíblia num contexto geral. 1 Pedro 5,8, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão. Ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não somente isto, mas no que diz respeito ao livro de Jó, quando o Senhor questiona, de onde vens tu? E ele diz, de rodear a terra e de passear por ela. Ele é tão preciso na sua artimanha, de que ele já sabia onde estavam todos os bens de Jó, a fazenda de Jó, as fazendas de Jó, os empregados, números de empregados. Ele já tinha tudo na palma da mão, porque ele já tinha estudado a vida de Jó, tal como ele estuda as nossas vidas, tal como ele trabalha para tomar conhecimento da natureza humana, do desenvolvimento humano. Então, esta mesma abordagem foi utilizada sem dúvida com relação à serpente entre todos os animais. Ele olha para o leão e não vê a possibilidade de ser o leão o objeto de uso para tentar os homens, para tentar o homem, Adão e Eva. Ele olha para o macaco, seja qual for o animal que estava ali então no paraíso, nenhum é escolhido senão a serpente. Ele escolhe a dedo, porque ele sabe que a natureza da serpente é uma natureza propícia ao que ele queria desenvolver. E, obviamente, um dos animais que chamava a atenção no diálogo com o homem. Veja que Eva desenvolve um relacionamento verbal junto à serpente. Então ele estuda e percebe também que era um animal cujo qual o homem parecia ter maiores acessos. Então, neste estudar e analisar a serpente, Satanás se aproveita deste animal que está próximo ao homem. Satanás se aproveita deste animal cuja natureza desperta nele uma capacidade que lhe seria útil, tá certo? Então ele estuda, analisa e define o animal, para que dele possa então fazer uso para tentar Adão e Eva. E percebe que é um dos animais também que está mais próximo do homem. E por isto ele o escolhe. Então, durante a queda, o que é que Satanás primeiro faz antes de derrubar o homem? Durante a queda, ele escolhe aquele a quem ele vai se utilizar para derrubar o homem, para levar o homem à desobediência. Esta mesma artimanha permanece de pé até os dias de hoje. Satanás sempre escolhe as vítimas e também escolhe os meios pelos quais ele vai derrubar as suas vítimas. É preciso estar atento, é preciso estar sempre com as antenas ligadas. Não é à toa que Jesus sempre está nos instruindo e dizendo: vigiai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós vamos ficando por aqui com este vídeo e daremos continuidade a esta temática, falando sobre durante a queda. O que é que acontece? Fatos que ocorreram durante a queda e que dentro desta teologia sistemática, dentro desta teologia
cristocêntrica, dentro dessa teologia saudável, de uma exegese puramente na visão bíblica. Nós queremos dar continuidade e convidar você a manter-se inscrito no canal, a convidar outros a tomarem parte. Eu quero agradecer a você que tem sempre contribuído e tem dado o seu like aí e compartilhado. Valeu mesmo, e eu conto com você no próximo vídeo falando sobre o que ocorreram, os fatos que ocorreram durante a queda. A princípio, este é um fato importante que ocorreu durante a queda. A quem Satanás escolheu? Ele não tinha que escolher o homem e a mulher, porque era o único casal que estava à sua disposição para tentá-los. Então, ele escolhe o instrumento que vai derrubar o casal. Ele não decide derrubar o casal sem que antes descubra o meio pelo qual derrubá-lo. Satanás trabalha com essa metodologia. Ele nos observa, mas antes define os meios pelos quais quer derrubar, quer levar o homem à queda, tal como foi nos dias de Adão. Ele observa Adão, observa Eva e diz: está aí o casal que Deus criou, como é que eu vou derrubá-los? Como é que eu vou fazer? Então ele olha para os animais e ele olha a serpente e diz: este é um dos animais que me chama a atenção. Ele está mais próximo do homem. É um animal que tem astúcia, que tem na sua natureza uma certa qualidade pela qual o homem terá de dar credibilidade a ela no diálogo, e assim acontece a primeira possessão. Ele possui a serpente, fazendo uso da sua vida, da sua existência, da sua natureza, para daí então tentar o homem. Espero você no próximo vídeo. Até lá então, um abraço. Que Deus em Cristo continue abençoando mais e mais.